Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar o meu vídeo. Olha, antes de ir embora, não se esqueça, faça inscrição no meu canal, ajude a aumentar essa comunidade. Agora, vamos ao nosso vídeo com um assunto importante e eu estou fazendo ao longo dessa série, de bioquímica da célula, estou envolvendo algumas questões de vestibular. Então eu quero ver com vocês essa questão da FUVEST. Então, nessa questão da FUVEST, aparece a figura de uma célula, certo? Mas é uma célula muito especial, é uma célula pancreática. Então ela tem uma produção muito intensa de hormônios, de enzimas, substâncias que aceleram as reações químicas, tá legal? Então, por isso aparece aqui as estruturas da célula e aqui a saída desse material, que acontece justamente aqui, ó, a luz do ácido. Ou seja, aqui você está vendo a saída desse material que é produzido no pâncreas, que vai cair no ducto do pâncreas, que vai diretamente para o intestino delgado, mais precisamente no duodeno, onde o pâncreas despeja a sua secreção. Legal? Então essa é que é a estrutura. Então você tem aqui as várias organelas celulares e que vão fazer esse trabalho. Existe todo um sincronismo entre as organelas celulares. É interessante você saber disso. Porém, algumas, dependendo do que está acontecendo, elas vão ter uma atuação mais forte, mais eficaz e efetiva do que outras. Então aqui, por exemplo, você observa aqui na letra F, por exemplo, a letra F, ela está falando do nucleolo. Então vamos colocar aqui, ó, nucleolo. O nucleolo ele é importante como uma estrutura que fabrica ribossomos, sabiam? Então os ribossomos são fabricados pelo nucleolo. Os ribossomos são aqueles orgânulos, aquelas... podemos dizer que são pequenos grãos que têm duas partes e que fabricam as proteínas através da leitura, de um código genético que está escrito no RNA mensageiro. Muito bem, o nucleolo é fabricante desses ribossomos, tá legal? Então, toda essa área, o E, você pode ter aqui pela figura, o E não tem, o F e o E não tem muita importância, tá? Aqui você pode dizer que é o núcleo, Você pode dizer que é a carioteca, que é a carioteca, que é o material genético que tem dentro do núcleo, certo? Que é a cromatina e assim por diante. Então aqui você tem uma seta que está apontando para o núcleo, não está determinando uma estrutura particular, tá bom? Então essas duas, elas estão indiretamente relacionadas ao processo todo, que vai acontecer aqui. Ok, mas seguindo uma ordem, você tem aqui na letra A. A letra A, você tem essas tirinhas todas cheias de grânulos, que são o retículo endoplasmático granular ou rugoso. Então, a letra A, tá? É o retículo endoplasmático rugoso, tá? Rugoso. O que ele faz? Ele produz e transporta proteínas. Mas não é qualquer proteína, não. É uma proteína que vai ser exportada. As proteínas que são fabricadas pelas glândulas e elas são depois exportadas, que quer dizer, são colocadas para fora da célula para funcionar em uma outra parte daquele organismo. Isso é importante. Agora, por isso ele tem ribossomos, é um conjunto de tubulações que interligadas, mas que tem ribossomos aderidos na superfície. Então os ribossomos fabricam as proteínas que são armazenadas nessa tubulação
e elas depois são colocadas para amadurecer, vamos dizer assim, dentro dos aparelhos de Golgi ou complexos de Golgi, tá certo? Na letra B, eu tenho aqui, ó, a letra B, eu estou vendo as mitocôndrias. Então, letra B são as, mitocôndrias. As mitocôndrias, que são as organelas, que eu já até falei num vídeo sobre respiração celular, que as mitocôndrias, elas são organelas, consideradas organelas, mas que elas têm o seu próprio DNA, seus próprios ribossomos, se reproduzem de uma forma independente, ou seja, elas têm todas as características de um ser vivo independente, como bactérias, que passaram a viver dentro das células eucariontes. E aí, a partir desse momento, as células eucariontes começaram a fazer mais ATP, começaram a respirar, certo? A função da mitocôndria é a obtenção de energia dos açúcares que a célula consome. Muito bem, aí você tem aqui, ó, a letra C. A letra C, ela é o aparelho ou complexo de Golgi. Então, aparelho golgiense, tá? É o Golgi. Então, tá aqui, ó, o Golgi, tá certo? E a letra D. A letra D, vocês estão vendo aqui que a letra D são vesículas que estão saindo do aparelho de Golgi, indo em direção à extremidade da célula. E aí ela está saindo, está sendo exportada para o lado de fora. Então está acontecendo aqui, ó, a saída dessa substância dentro do canal, ou seja, na luz do ácido. Então o D, então a gente pode chamar de vesículas. Então são as vesículas de exportação. Tá legal? Bom, basicamente são essas as coisas, as estruturas que tem nessa célula. Então você tem que saber identificar o que está sendo mostrado na célula para depois responder as questões. Então repare bem no tipo de situação. Então aparece aqui, o esquema representa um corte de uma célula senosa do pâncreas, tá? É uma célula secretora do pâncreas, observado ao microscópio eletrônico de transmissão. Muito bem. Bom, só com o microscópio eletrônico que você consegue ver detalhes da célula, como o que se mostra aqui, porque no microscópio óptico comum ou microscópio de luz, você só observa, quando muito, um núcleo em evidência, certo? Bom, então aqui o que acontece? Vem aqui a primeira parte da questão. Identifique as estruturas apontadas na seta A, B e C e indique suas respectivas funções no metabolismo celular. Então, como eu falei, a A, olha aí, ó, retículo endoplasmático rugoso. Então, olha aí, letra A, tá aqui, ó, letra A, retículo endoplasmático rugoso, síntese e transporte de proteínas, certo? O B, que está logo aqui, ó, eu falei que eram as mitocôndrias. Então, B, mitocôndria, respiração celular, o que é e a função que faz. Letra C, como eu coloquei aqui, ó, letra C, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Então, olha aí, letra C, complexo de Golgi, é o armazenamento e processamento das secreções celulares. Vejam, secreções celulares. Secreção é aquilo que vai ser colocado para fora da célula.
tá? Que vai ser colocado dentro de uma vesícula de exportação ou vesícula de excreção, tá bom? Agora aqui, ó, por meio da ordenação das letras indicadoras das estruturas celulares, mostre o caminho, percorrido pelas enzimas componentes do suco pancreático desde o seu lugar de síntese até a sua secreção pela célula acinosa. Então, se a gente voltar aqui para a figura, a gente repara que a origem de tudo, quem fabrica essa secreção ela vai fazer parte do suco pancreático, tá? O suco pancreático, ele é formado por secreções, por enzimas que vão ajudar a digerir lipídio, amido e proteínas, certo? Bom, então são basicamente enzimas, e enzimas têm o caráter de proteína, são proteínas enzimáticas, certo? Então, elas são fabricadas no retículo endoplasmático rugoso. Por quê? O retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos, e quem fabrica proteína é ribossomo. Então, você vê, primeiro parte do A, certo? Olha só, é o que eu falei no começo, nem todas as estruturas aqui estão envolvidas nesse processo. Então vamos lá, A, tá aqui, ó, fabricou. Depois de ser fabricada pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular, a secreção ela é enviada para o C, que é o aparelho de Golgi. Depois que ela fica com a sua maturação no aparelho de Golgi, o aparelho de Golgi, coloca esta substância dentro de uma vesícula e exporta para fora da célula. Então depois vai para D. Então você teve o A, tá? O C e o D diretamente relacionados com esse caminho. Então, o caminho percorrido pelas enzimas, desde o seu local de síntese até a sua secreção, é A, C e depois D. Ok? Então, espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Até um próximo vídeo. Tchau!